Bom dia, galera. Boa tarde aí no Brasil a todos vocês. É um prazer recebê-los aqui no Periscope, no quintal de casa, para mais um bate-papo gostoso, antes de sair com meus filhos para passear. Vem cá, Leizinha. Vem cá, boneca. Dá um beijo pra galera. A gente vai falar de direito constitucional agora, tá? Depois a gente vai passear. Você empresta o papai um pouquinho pra eles. É muito ou um pouquinho? Pouquinho. Como é que você fala? De quem é o papai? Meu. Papai é de quem? Meu. Mas você vai emprestar pra galera? Só um tiquinho de nada. Tá, então como a Laís me emprestou um pouquinho pra vocês, eu vou trazer aqui algumas dicas rápidas pra gente manter o nosso estudo diário aqui no nosso canal, tudo bem? Eu quero agradecer muito a todos vocês que fazem desse canal um canal de sucesso. Nós alcançamos ontem a marca de 28 mil amigos, compartilhando aqui do Periscope, do PB, o Pedriscope, o Periscope, onde a gente fica aqui periscopetando dicas jurídicas e muitas aulas aprofundadas. Durante a segunda fase do AB, eu cheguei a fazer aulas de 4, 5 horas aqui com vocês. É um prazer recebê-los aqui. Eu queria agradecer muito, 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 muito o carinho de todos vocês, que vem transformando esse canal num ambiente muito bacana de estudo, de compartilhamento, de um aprendizado jurídico de qualidade. Tudo bem? Então, pessoal aqui dizendo, a Lu é gente fina, a Lu é meu porto seguro, é meu braço direito, né? Minha companheira de vida, não só minha esposa e mãe dos meus filhos, mas minha grande companheira, parceira para todos os momentos da vida, né? Dar um beijo aí especial ao meu amigo, professor Fabrício Bastos, @Fabrício Bastos, que alegria vê-lo aqui, promotor de justiça, MP Rio de Janeiro, mega professor de processo civil e tutela coletiva. Um beijão, Fabrício. Galerinha, vamos lá? Como eu tenho pouco tempo, tem que ser curto. Os meninos estão prontos, me esperando para sair, levá-los para passear. Eles querem hoje no brinquedo dos Minions. E pai que é pai, né, velho? Se veste de Minions. Se você vai levar seus filhos nos Minions, você se veste como um Minion, né? Então eu estou aqui vestido com a minha fantasia de Minions. Bom, hoje nós vamos conversar sobre direito constitucional, tudo bem? Vamos bater um papo sobre emendas constitucionais. E eu vou lembrar vocês aqui 10 dicas rápidas de assuntos que sempre caem nas provas, seja nas provas de concurso, seja nas provas do exame de ordem, tá? Um beijo aí pra galera de constitucional, grande Valdir Mota, se Deus quiser, aprovado aí com 10 na nossa última segunda fase de constitucional, passou o esquadrão todo. Valdir foi meu aluno agora da segunda fase de constitucional, um grande beijo pra você. Avisa lá no grupo pra galera do esquadrão que eu tô online falando de constitucional aqui. Vamos lá? Eu vou pedir a vocês que somente mandem coraçõezinhos, nada de mensagens, e vou fazer um pedido. Isso que a Malu fez agora aqui, ó, seguidores convidados, se vocês puderem, convidem os seguidores. Você vem com o seu dedinho aqui, ó, em cima desse bonequinho de onde estão saindo os corações. Convide os seus seguidores, tudo bem? Para que eles possam assistir a aula junto com a gente, tá? Muito obrigado, Priscila, Gerlane, que estão aí convidando os seguidores. Alô, concurseiro guerreiro, beijo grande, tá? Prazer estar com vocês aqui, obrigado por convidar os seguidores. Só coraçãozinho, valeu, Danilão. Convidem os seguidores e vamos lá. Vamos lá, vamos começar a falar sobre emendas constitucionais, 10 dicas rápidas e no alvo para as provas que vocês vierem a realizar, tudo bem? Bom, primeira dica, qual é a natureza jurídica de uma emenda constitucional? Qual é a natureza jurídica de uma emenda constitucional? Fiquem só botando o coraçãozinho na tela, puxando os seguidores amigos de vocês e vamos lá, prestando atenção, ok? Primeira dica, qual é a natureza jurídica de uma emenda constitucional? Bom, galera, uma emenda constitucional, ela é uma fonte normativa do processo legislativo constitucional por via da qual se exerce poder constituinte no intento de promover uma reforma da Constituição. A emenda constitucional, rapaziada, ela é uma fonte do processo legislativo. E ela é uma fonte que tem um perfil singular que a diferencia de todas as demais. É que ela é uma fonte normativa íncita no ramo do processo legislativo por via da qual se exerce poder constituinte e com o propósito de reformar a Constituição. É a única das fontes do processo legislativo constitucional que viabiliza o exercício de poder constituinte e que possibilita a alteração formal, a reforma do texto constitucional. Então, para vocês que vão fazer provas, desde um provão, a prova objetiva de uma primeira etapa de concurso, ou a prova do exame de ordem em primeira fase, ou até uma prova oral de concurso, qual é a natureza jurídica de uma emenda constitucional? Tome nota. Se não der para tomar nota, depois o Periscope fica salvo por 24 horas e vocês podem anotar. Ou quem tiver o Scope Down pode baixar o vídeo e assistir depois. Vejam bem,
Emendas constitucionais, para fechar a dica 1, elas têm por natureza jurídica se apresentarem como uma das fontes do processo legislativo constitucional, ok? E que viabiliza o exercício de poder constituinte com o propósito de reformar a Constituição. Então você acopla 3 ideias nessa resposta, num provão, numa prova oral de concurso, numa prova discursiva. 3 ideias. Primeira ideia, ela é uma fonte normativa que integra o chamado processo legislativo constitucional, ok? Segunda ideia, ela viabiliza o exercício de poder constituinte. E terceira ideia, ela proporciona a alteração formal, a reforma da Constituição. Para que você tome apontamentos quanto a essa dica de número 1, ok? Maísa, um beijo. Joana, um beijo. Vando, um abração, um beijão, meu irmão. Vamos lá. Então, observa. Vando, já fui seu câmara no curso fórum. Grande, Vando, um abraço para você. Lembro de você, claro. Aparece lá no portal F3 para me dar um abraço. Tá? Daqui a pouco eu estou na Universal Studios. Vamos lá. Então, vê bem. Anote aí que a previsão, sem mensagens agora, galera, para não travar a aula, a previsão de que a emenda constitucional é uma fonte do processo legislativo constitucional, vocês vão encontrar no artigo 59, inciso 1 da Constituição. É no artigo 59, inciso 1 da Constituição, que vocês vão encontrar a previsão de que as emendas constitucionais são fontes do processo legislativo constitucional. Tudo bem? O artigo 59, fique aqui o adendo, ele é o primeiro dos 11 artigos que cuidam do processo legislativo constitucional, um dos temas que mais caem em concurso público nas provas de constitucional. Do artigo 59 ao 69, nós temos 11 artigos que cuidam do processo legislativo constitucional. Tudo bem? O artigo 59 é o primeiro, trata-se da seção 8, lá do capítulo 1, Poder Legislativo, do título 4 da Constituição, ok? E o título 4 da Constituição é o título dos poderes. Vamos para a dica número 2. Se eu advogo aqui, não. Aqui eu atuo mais como coach, trabalhando como coach, organizando a gestão de tempo e o cuidado com a vida de pessoas de diversos ramos, de profissões diferentes, atuando como coach, tá? O máximo aqui que eu faço, quando algumas pessoas e amigos pedem, é fazer de modo informal uma consultoria sobre o direito brasileiro, uma advocacia consultiva sobre o nosso direito tributário, direito internacional brasileiro, para pessoas que têm interesses em aprender um pouco sobre o regulamento jurídico do sistema vigente no Brasil. Mas se você precisar, eu tenho muitos amigos advogados aqui na Flórida, tá? Eu já estou aqui há bastante tempo, são muitos anos frequentando diariamente aqui. Mas vamos lá, por favor, não interrompam mais a aula, tá certo? Eu vou pedir a gentileza que não façam nenhum tipo de pergunta atrapalhando a aula, tá certo? Vamos lá, deixa o professor dar aula. Obrigado, galera. Vamos lá. Então, vamos lá. Segunda dica. Já que na primeira dica a gente falou que emendas constitucionais são fontes do processo legislativo e que viabilizam o exercício do poder constituinte, qual é a natureza jurídica do poder constituinte exercido quando se editam emendas constitucionais? Segunda dica, qual é a modalidade, qual é a natureza jurídica do poder constituinte exercido quando se editam emendas constitucionais? Bom, galera, quando nós estamos editando, grande Arlota, quando nós estamos editando emendas à Constituição da República Federativa do Brasil, ao nosso magno texto, a fonte maior, soberana, nós falamos do exercício do poder constituinte derivado reformador, PCDR. Anote aí, por favor, nos seus apontamentos, que quando a gente fala de emendas constitucionais, nós estamos falando do exercício do poder constituinte derivado reformador. Lembremos-nos que o poder constituinte se subdivide em 2 modalidades: o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Quando falamos de emendas constitucionais, nós falamos de poder constituinte derivado. Recordemos-nos que o poder constituinte originário é aquele magno manifesto de vontade de um povo para organizar e criar a sua Constituição, ok? Para fazer uma Constituição. O nosso último manifesto de poder constituinte originário foi entre fevereiro de 87 a outubro de 88, quando nós, na Assembleia Constituinte, de fevereiro de 87 a outubro de 88, construímos a atual Constituição vigente ainda hoje, não é, que caminha aí em breve para os seus 30 anos. Tudo bem? Então, não se trata de poder constituinte originário quando falamos de emendas à Constituição já feita, promulgada e em vigência. Trata-se de poder constituinte derivado. Todo exercício de poder constituinte que não é o originário é poder constituinte derivado, e o poder constituinte derivado pode estar atrelado às emendas à Constituição da República ou pode estar atrelado às constituições estaduais. Quando a gente fala do poder constituinte derivado para fazer ou modificar constituições estaduais, a gente fala de poder constituinte derivado decorrente.
Não é disso que a gente está cuidando hoje. O poder constituinte derivado se subdivide em poder constituinte derivado reformador, que é o poder constituinte de reformar a Constituição da República através das emendas constitucionais, e o poder constituinte derivado decorrente, que está direcionado para o feitio e as adaptações das constituições estaduais. Nessa toada, ao falarmos das emendas constitucionais, das emendas à Constituição da República, nós estamos nos reportando ao poder constituinte derivado reformador. Tudo bem? Então a dica 2 foi: qual é a modalidade de poder constituinte, qual a natureza jurídica do poder constituinte exercido quando se aprovam emendas constitucionais? Poder constituinte derivado, reformador. Tudo bem? Se você estiver gostando, apenas coloque muitos coraçõezinhos. Eu estou muito feliz porque hoje nós batemos 8 milhões de likes, 8 milhões de corações. O seu coração é a maneira de você demonstrar sua gratidão, é o seu agradecimento pela minha aula, pela minha família, que gentilmente, pacientemente me permite passar boa parte do meu dia com vocês aqui, periscopetando no Pedriscope, no Periscope. Então, sem mensagens, somente muitos coraçõezinhos na tela. E vamos para a dica 3, tudo bem? Camisa dos Minions. Estou indo agora para a Universal Studios, tá? Então, dica de número 3. Valeu? Se desse eu pegar o Wi-Fi, eu faço com os meninos um Periscope de lá de dentro de direito tributário. De lá de dentro dos Minions na Universal Studios mais tarde. Vamos lá. Dica 3. Dica 3. Muito obrigado pelo carinho. Agora, sem mensagens e como disse o Arlota, Thiago Arlota, foco na aula. Vamos lá. Dica 3. Já que emendas constitucionais se aprovam através de uma atividade legislativa proporcionada pela via do poder constituinte derivado reformador, quais são as modalidades de emendas constitucionais que nós temos? Dica 3. Quais são as modalidades de emendas constitucionais que nós temos no nosso sistema jurídico? Bom, nós temos 2 tipos de emendas constitucionais, tudo bem? Nós temos as tradicionais e costumeiras emendas constitucionais de reforma em sentido estrito, emendas constitucionais de reforma em sentido estrito, que são essas que nós estamos aí caminhando para quase 100, e nós tivemos as emendas constitucionais de revisão, ok? Então nós temos 2 modalidades, e são diferentes entre si, de emendas constitucionais. Nós temos as emendas constitucionais de reforma em sentido estrito, e nós temos as emendas constitucionais de revisão. Elas não se misturam, tudo bem? Vejam bem, as emendas constitucionais que você está acostumado a ver, aquelas que são disciplinadas no artigo 60 da Constituição, são as chamadas emendas constitucionais de reforma em sentido estrito, stricto sensu. Em paralelo a elas, além delas, grande professor Robert Bezerra, prazer tê-lo aqui no meu Periscope, é uma honra ter a sua companhia. Grande Robert, jovem talentosíssimo, um dia foi meu aluno e tenho orgulho de ver o seu brilho nas salas de aula. Um beijo. Sem mensagens. Vamos lá, foi só para saudar o professor Robert Bezerra, que está aqui presente, enobrecendo a audiência. Querido demais, muito querido. Vale a pena seguir ele. Então vejam bem, quando a gente fala então, tá? Das emendas constitucionais de revisão, elas são uma variação, não são a mesma coisa que as emendas constitucionais de reforma. As emendas constitucionais de revisão estão no artigo 2º do ADCT. Artigo 2º do ADCT. São as 6 emendas que foram feitas 5 anos após promulgada a Constituição, dentro de um evento, de um fenômeno constitucional que se chamou revisão constitucional. As emendas de revisão foram as emendas constitucionais de número 1 a 6, feitas entre o final de 1993 e durante o primeiro semestre de 1994, há mais de 20 anos, dentro de um evento que se chamou a revisão constitucional. Foram emendas que o constituinte originário autorizou se fizesse, para que se proporcionasse o feitio desse fenômeno chamado revisão constitucional, que foi um fenômeno que ficou programado na Constituinte para se realizar após 5 anos de vida da Constituição, para que, após 5 anos de vida da Constituição, se fizesse um grande encontro no Congresso Nacional, revisando-se a Constituição por inteiro, do preâmbulo à ADCT, para que se avaliasse o que deu certo, o que não deu certo, e o que se precisava concluir em relação àqueles trabalhos que no final da Constituinte não foram 100% perfeitamente acabados. Então, na Constituinte, a nossa Constituinte, para vocês entenderem o que foi a revisão constitucional, a Constituinte durou muito tempo, ela se alongou demais, estava perdendo o time. O poder constituinte originário estava perdendo a sua força. Já de fevereiro de 87 a outubro de 88, já era mais de 1 ano e meio.
Então precisava acabar a Constituinte do jeito que estava. Se encerraram alguns trabalhos sem uma conclusão perfeita, se concluíram alguns textos sem ainda alguns debates que precisavam ser amadurecidos, mas a necessidade era imperiosa, acabar a Constituinte, promulgar a Constituição Democrática, a primeira Constituição Democrática da história do nosso povo. Como tinham alguns pontos pendentes e alguns pontos de dúvidas, por exemplo, se tinha dúvida se o Brasil deveria ser parlamentarista ou presidencialista quanto ao sistema de governo. Existia uma dúvida se o sistema deveria ser presidencialista ou parlamentarista, tanto que a gente convocou o plebiscito para votar parlamentarismo ou presidencialismo. Então muitos pontos ficaram com interrogações incógnitas. O que é que se fez? Bloqueado esse mal educado aí, né? Não pode atrapalhar uma aula, essa é uma pessoa sem noção. Vamos lá? Então, vejam que o que é que se fez? Os líderes da Constituinte, por todos, o então presidente Ulisses Guimarães, o relator Bernardo Cabral, alguns consultores de peso como Saulo Ramos, alguns deputados juristas como o ministro Nelson Jobim, o ministro Maurício Correia, que viraram ministros do Supremo, na época eram parlamentares, viraram presidente do Supremo, ok? Então, observe. Observe que na Constituinte se tomou uma decisão, vamos encerrar a Constituinte e vamos marcar para depois de 5 anos uma revisão constitucional. Vamos ver o que vai acontecer nos primeiros 5 anos, qual vai ser o diálogo da nova Constituição com o povo, com o governo, com a estrutura de Estado implementada. Vamos ver quais vão ser os primeiros passos dessa infante democracia pátria e após 5 anos a gente se reúne e faz uma revisão da Constituição inteira. Tudo o que precisar mudar a gente muda, o que tiver que tirar a gente tira, o que tiver que colocar a gente coloca. E aí se marcou a revisão constitucional. Na revisão, o objeto da revisão não é um capítulo específico da Constituição, como acontece com as emendas tradicionais de reforma. O objeto da revisão é toda a Constituição. É uma revisão que recai, grande oráculo George, sobre toda a Constituição. E aí se fez a revisão constitucional e se tomou a decisão de que fossem aprovadas 6 emendas. Foram as emendas constitucionais de revisão. A grande particularidade que sempre cai em prova, preste muita atenção, é isso que cai em prova. A grande particularidade que sempre cai em prova é qual foi o quórum para se aprovar as emendas constitucionais de revisão. Gente, foi o quórum de maioria absoluta e não de 3/5. Qual foi o procedimento para aprovar? Votação em um turno em sessão conjunta. E não votação separada com 2 turnos em cada casa e 3/5 de aprovação. As emendas de revisão, elas foram conduzidas no mesmo trâmite da Constituinte. E na Constituinte se decidiu que a Constituição seria votada em uma única votação, em sessão conjunta no Congresso, com maioria absoluta. Por isso, as emendas constitucionais de revisão não são iguais às emendas de reforma. Elas foram aprovadas com maioria absoluta, votação única em sessão conjunta em um único turno. Tudo bem? Então, essas são as emendas constitucionais de revisão. Então, eu volto ao ponto da pergunta, que é o item de dica 3. Quais são as modalidades de emendas constitucionais? Emendas de reforma e emendas de revisão. Tudo bem? As emendas de revisão não se confundem com as emendas de reforma. Emendas de revisão são emendas que foram programadas para serem feitas a um só turno, numa única vez, 5 anos após a Constituição. A revisão constitucional já aconteceu. Não obstante, a gente respeite a tese de alguns colegas que sustentam a possibilidade de que ocorra a dupla revisão, uma nova revisão constitucional, o que é uma grande manobra política, para que o governo consiga mexer na Constituição com emendas aprovadas com quórum de maioria absoluta e não de 3/5. Nós somos do posicionamento da doutrina majoritária, de que já está exaurida a eficácia, perfeito, Olavo, do artigo 2º do ADCT, norma de eficácia exaurida, não cabe mais emendas de revisão. A revisão constitucional já foi feita. Ela foi programada para 5 anos após a Constituição e ela já foi feita. Então, as emendas de revisão são emendas que já se exauriram, que fizeram uma revisão de toda, que diante de uma revisão de toda a Constituição, mudaram o que se entendeu que era necessário após 5 anos de Constituição, aprovadas com maioria absoluta em votação unicameral, em sessão conjunta, em um único turno de votação. Tudo bem? Ao contrário, as emendas de reforma são as emendas tradicionais que nós temos hoje, que podem recair sobre pontos estratégicos e segmentos pontuais e setoriais da Constituição. Elas são as emendas do artigo 60, podem acontecer sempre que se entenda necessário mudar o texto da Constituição para, através de uma inclusão ou supressão de um dispositivo, a gente fazer a reforma da Constituição, ok? Vou para a dica de número 4, ponto 4, e passo a falar agora só de emendas constitucionais de reforma. Ok? Passo a falar só de emendas constitucionais de reforma. Dica de número 4. Ok? Quais são as modalidades de emenda constitucional de reforma? Para quem está saindo, travando, sai e volta. Não está travando, está boa a transmissão. Para quem está travando, sai e retorna. E parem as mensagens, tá certo? Sai e retorna, que não está travando não. Está muito boa a transmissão. Beleza? Vamos lá, sem mensagem. Vamos lá. Galera, quais são, ponto 4, as modalidades de emenda constitucional de reforma?
Ok? Vamos lá. Existem 3 modalidades de emendas constitucionais de reforma, que são as emendas tradicionais que a gente tem hoje aí no dia a dia, ok? Já se aproximam de quase 100 emendas de reforma. Nós temos as emendas inclusivas, as emendas supressivas e as emendas híbridas, supressiva, inclusivas, inclusivo-supressivas. De novo, emendas meramente inclusivas, apenas acrescem o texto incluindo o dispositivo. Emendas meramente supressivas, apenas retiram do texto algum dispositivo. Emendas inclusivo-supressivas ou supressiva-inclusivas ou híbridas, incluem um dispositivo e retiram outro dispositivo. Tudo bem? Então, uma emenda que apenas revoga um dispositivo da Constituição e não inclui nada é uma emenda constitucional meramente supressiva. Uma emenda que apenas acresce um artigo, parágrafo, inciso ou alínea é uma emenda meramente inclusiva. E uma emenda que retira dispositivo e coloca outro é uma emenda híbrida, inclusivo-supressiva ou supressivo-inclusiva. Tudo bem? Ponto 5. Ponto 5. Qual é a diferença entre reforma constitucional proporcionada por emendas e mutação constitucional? Qual a diferença entre as reformas constitucionais proporcionadas por emendas e as mutações constitucionais? Gente, quando a gente fala das emendas constitucionais, a gente fala de uma fonte normativa que se constrói formalmente num processo legislativo. Emendas constitucionais que geram as reformas constitucionais, elas emanam de atividade legislativa, se aprova no Congresso Nacional uma fonte, como se fosse uma lei, mas é evidente que não é uma lei, é uma emenda à Constituição. As emendas constitucionais que proporcionam a reforma, elas emanam de atividade legislativa, o Congresso legisla. As emendas constitucionais, que emanam de atividade legislativa, elas promovem a reforma constitucional, que significa uma alteração formal, uma alteração de forma, uma alteração do texto escrito, uma alteração do corpo da Constituição. A reforma constitucional, ela induz à crença de que houve uma mudança do texto, ou se incluindo um dispositivo, ou se retirando, ou se incluindo ou retirando ao mesmo tempo. O fato é que quando ocorrem as reformas constitucionais em sentido estrito, fruto das emendas constitucionais, o texto não é mais o mesmo. Na reforma constitucional em sentido estrito, o texto da Constituição muda. Após a reforma proporcionada pela emenda, o texto muda, o texto não é mais o mesmo. Ou ele ganha um novo dispositivo, ou ele perde algum dispositivo. Ok? Então, observe, Constitutionnel droit et Brasil. Je ne comprends pas François. Perdão, s'il vous plaît. Então vejam, meus amados, que a gente então fala das emendas constitucionais proporcionando as reformas constitucionais como um fenômeno que vem de atividade legislativa e proporciona a mudança do texto. Não é isso que acontece na mutação constitucional. Na mutação constitucional, Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Nas mutações constitucionais, nós temos nas mutações constitucionais fenômenos em que a Constituição não muda no seu texto. A Constituição não muda na sua literalidade. Não se inclui e nem se retira do texto constitucional qualquer dispositivo. Mas o valor, o sentido da norma constitucional que ali se abriga por baixo da literalidade, aquela norma constitucional que é a vontade jurídica do povo de reger um fato social com juridicidade, aquela norma constitucional, ela ganha um novo conteúdo, uma nova dimensão. A mutação constitucional é o fenômeno por via do qual a revolução dos costumes, a transformação dos costumes, a quebra de paradigmas, a inovação da compreensão de valores na vida em sociedade, faz com que a gente enxergue na Constituição, nos mesmos textos, normas que ali já existiam com uma nova dimensão, com uma nova estrutura. Mutação constitucional é um fenômeno provocado pela sociedade em coexistência. Os atores da mutação constitucional são as próprias pessoas do povo. Nós um dia entendíamos que o conceito de família era um, hoje o conceito de família está aberto. Nós entendíamos que moralidade administrativa era algo que tinha uma certa dimensão, hoje tem uma outra prospecção. Nós entendíamos diversos valores constitucionais há 30 anos atrás com uma compreensão. Hoje, a revolução dos costumes, a evolução dos paradigmas, a transformação permanente, consuetudinária, paradigmática, faz com que a gente olhe para o mesmo texto constitucional e ali dentro a gente encontre, nas normas ali aninhadas, valores diferentes. Mutação constitucional é um fenômeno, gente, pelo qual a Constituição se transforma, mas ela se transforma por dentro, sem modificar por fora. O texto não muda em nada, você não vai enxergar nada de novo nos dispositivos escritos, mas os mesmos textos que ali estão passam a sinalizar normas com uma outra amplitude, com uma nova variação axiomática, com uma nova compreensão de conteúdo, vocês entendem? Então, quem é que provoca a mutação constitucional? Não é o Congresso através de legiferância, de atividade legislativa. Somos nós na sociedade. Te dou um exemplo.
O conceito de moralidade administrativa do artigo 37 da Constituição, em 1988, era 1. Ao passar dos anos 90 e do início desse século, dessa uma década e meia já vivenciadas, a gente passou a conhecer a lei de improbidade administrativa, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de anticorrupção, os grandes cases dos escândalos políticos, a evolução da Polícia Federal e a amplitude da força do Ministério Público. Então a gente passou a entender moralidade hoje com outra conotação. Eu posso olhar o princípio da moralidade e aplicar a norma que ali está para outros fins, para outros efeitos, para alcançar outras pessoas, percebem? Então, observe que, muito obrigado, Gerlane, pelo carinho, eu ensino há quase 20 anos e a minha vida é essa diariamente. Eu dou aula de 9 disciplinas, minha paixão insana é o direito tributário, meu amor intelectual é o direito constitucional, o meu lado nobre é o direito administrativo, né? O meu lado curioso, que me move pra caramba, é o direito civil, é o CDC, as relações privadas. É uma honra receber o seu elogio, isso me motiva muito, muito obrigado. Agora, sem palavras, vamos lá, sem mensagem. Então, observe que, quando a gente fala da mutação constitucional, a mutação constitucional é esse fenômeno que emana da força do povo. O povo muda a Constituição por dentro. E o que é que acontece? Qual é a consequência da mutação constitucional? O judiciário, no exercício da jurisdição constitucional, Léo. O judiciário, Leozão, foi um prazer te ver na turma do Ministério Público segunda-feira antes de viajar, Leozão. O judiciário, no exercício da jurisdição constitucional, ele passa a aplicar as normas constitucionais de uma maneira diferente. Observe o casamento de pessoas do mesmo sexo. A compreensão de família num prisma da homoafetividade é uma evolução dos costumes. E hoje, quando eu analiso no artigo 225 da Constituição o conceito de família, eu tenho uma nova compreensão. Proporcionada essa nova compreensão pela força do povo, através da revolução dos seus costumes. E a consequência, o corolário lógico desse movimento popular, que impõe a aceitação de um novo valor interno nas normas constitucionais, é a mudança da maneira de dizer a Constituição no judiciário. A mutação constitucional, ela influencia na jurisdição constitucional do STF, no controle difuso ou abstrato, e dos magistrados e tribunais locais no controle difuso de constitucionalidade, percebem? Isso é mutação constitucional. Um fenômeno de alteração da Constituição por dentro, eu sei que ela mude por fora. Então, qual é a diferença das reformas constitucionais e das mutações constitucionais, se ambas promovem alterações da Constituição? Na reforma, a alteração é de forma. Na reforma, a alteração é do texto. Na mutação constitucional, a alteração é apenas do conteúdo, não passa pela alteração do texto. Os atores da mutação constitucional são a própria sociedade, que, como diria o grande professor Peter Herbeli, a sociedade aberta dos intérpretes dialoga com o STF, e o STF ouve a sociedade para passar a exercer a jurisdição constitucional, ouvindo a sua sociedade de intérpretes. A Constituição fica aberta, né? A sociedade, como dizia Konrad Hesse na Alemanha, pupilo do meu grande mestre alemão, professor Rudolf Ismende, né? Eu sigo o estudo da escola de Rudolf Ismende, a minha influência, o meu direito constitucional é da escola do professor Rudolf Ismende. Eu estudo com a doutrina de Rudolf Ismende, e dele veio o Konrad Hesse, veio o Peter Herbeli, nessa germanização da constitucionalização brasileira, né? Aqui no Brasil, os grandes percussores, né? O professor Marcelo Neves com a constitucionalização simbólica, o professor Gilmar Ferreira Mendes, né? Com a jurisdição constitucional aplicada. Então eu sou desses que entendem que a Constituição tem que ser aberta ao povo, e o judiciário tem que aplicar a Constituição hoje diferente de como aplicou ontem. No mesmo texto eu extraio da mesma norma um sentido, uma conotação diferente, fruto desse fenômeno da sociedade aberta dos intérpretes, que o Peter Herbert, com muita maestria, nos ensinou e compartilhou conosco, Konrad Hesse, na doutrina constitucionalista portuguesa, o lusitana, a gente trabalhando com a grande influência do professor Canotilho, JJ Gomes, Canotilho, fantástico, né? Enfim, então galera, mutação constitucional não é reforma constitucional. É muito comum que nas provas, para fechar isso aqui, se diga assim: quando se fala de mutação constitucional, a Constituição muda, mas tem atividade legislativa? Não, em regra não. Tem poder constituinte reformador? Não. Mas não muda a Constituição? Muda. Então não seria uma expressão de poder constituinte? Anômala, sui generis? Sim. Anote que isso caiu em muitas provas orais de concurso, ok? Prova oral da última PGR, prova oral do último MP no Rio de Janeiro, isso cai muito em prova de concurso. Qual é o nome que se dá à expressão de poder constituinte, por via da qual a mutação constitucional se materializa? Qual é o nome do poder constituinte que ocorre quando se tem a mutação constitucional mudando a Constituição por dentro, sem atividade legislativa? Poder constituinte derivado difuso. Poder constituinte derivado difuso. Derivado porque não é originário. Tudo que não é originário é poder constituinte derivado, autorizado e reconhecido pelo originário. Difuso. Difuso, Olavo. Poder constituinte derivado difuso. Vem da força do povo, se difunde na sociedade essa força cinética, conjunta, em consonância, em processo coexistencial harmônico
imputar uma mudança da Constituição fruto da quebra de paradigmas e de se abarcar novo rol de valores e de conceitos. Então, se quer na tua prova, a mutação constitucional é fruto do poder constituinte difuso. As emendas constitucionais são fruto do poder constituinte reformador. Tudo bem? Bom, essas foram as primeiras 5 das 10 dicas top sobre emendas constitucionais. Eu vou encerrar porque meus filhos estão ali sentadinhos me esperando há mais de 40 minutos para eu poder levá-los para passear no parque, né? E hoje eu prometi que ia com eles. Lu vai ficar trabalhando aqui com a PB Livros, com as vendas dos livros, cuidando do portal. Hoje ela fica trabalhando aqui em casa, na nossa casa aqui na Flórida, e eu vou com os meninos passear, vou levar eles, a gente se divide, tá? Ficaram aqui as primeiras 5 dicas. As outras 5 dicas vêm mais tarde, de repente eu faço de lá de dentro da Universal Studios, aqui na Flórida, em Orlando. Quem já conhece vai matar a saudade, quem não conhece, com certeza vai ter a oportunidade. O professor Rafael é um grande professor, tenho muito respeito pelo trabalho dele, é um grande professor, né? Então, o professor Rafael Novaes, conheço sim, né? Um grande professor, mandei o meu abraço fraterno a ele, tenho muito carinho pela pessoa dele, é de Recife, tá? Um garoto de ouro. Tem um outro professor Rafael Novaes no Rio, que é de processo de trabalho, que eu também tenho muito carinho, e tem meu irmão Rafa Barreto. Posso contar uma novidade, galera? É que a língua tá coçando, é que eu só posso falar no domingo. Eu tô vindo com uma surpresa, eu e Rafa, inacreditável para vocês, de direito constitucional. Vocês não têm a noção do que a gente vai proporcionar a vocês. Tá vindo uma novidade incrível, que só não vai aprender direito constitucional quem não quiser. Quem não tem dinheiro, vai aprender. Quem não tem tempo, vai aprender. Só tenha vontade, só queira ter vontade. Que PB e RB, obrigado Aninha, PB e RB, Pedro Barreto e Rafa Barreto. Pô, nossa última turma agora da segunda fase constitucional vai bater 100% de aprovação. Quase 200 alunos, vai passar 100%. A primeira turma da gente, que foi a retrasada, aprovou 97%. Né? Como é que a gente não vai ensinar vocês? E ó, a galera de tributário, assim que a gente passar em tributário, todo mundo em constitucional, vocês vão aprender o constitucional. O constitucional é o vértice da pirâmide, é o centro de tudo. Eu prometo a vocês que eu vou treinar vocês em constitucional do mesmo jeito que eu treinei vocês em tributário. E depois que a gente acabar constitucional e tributário, eu treino vocês em ADM. Quando fechar o tripé constitucional, ADM e tributário, a gente faz um programa de estudo para as matérias periféricas do direito público. Econômico, financeiro, agrário, ambiental, para botar vocês feras. Ô Maurinho, eu conheço todo mundo aí do espaço do jurídico em Recife. Eu estou no mercado há 15 anos, cara. Eu fui professor de quase todos os grandes cursos do país. Eu fui dono de 9 cursinhos. Muitos cursos que você vê aí, que você conhece, grandes. Eu fui coordenador de muitos deles em 2007, 2005, 2006, 2008. Participei de praticamente todos esses grandes cursos que vocês conhecem. Eu fui professor de quase todos. Quase todos. Eu comecei com 23, 24 anos. Meu primeiro cursinho que eu virei dono foi em 2004, gente. Eu tinha 26 anos. Eu comprei as cotas do professor Rogério Greco para ser sócio do professor à época Nelson Rosenwald, do curso Pretório, que foi um dos maiores cursos do Brasil. O Pretório fechou em 2014. E eu fui um dos donos do curso Pretório durante anos a fio. Fui dono de muitos cursos grandes. Hoje eu estou exclusivo no Portal F3, que é a minha casa, meu curso com minha esposa. Conheço todo mundo. Todos os professores que vocês imaginarem eu conheço, e todos eles me conhecem. Alguns não gostam, alguns criticam, normal, faz parte, né? Não é todo mundo. Conheço o Geibson de Goiânia, claro, quem não conhece o professor Geibson, Ave Maria. Gente, estou falando para vocês, eu estou no mercado há 15 anos, todos eles me conhecem, e eu conheço todos eles. Professor Pedro Lenzo, um querido amigo, mestre querido, já tivemos em congresso juntos, campeão, fantástico, né? Fantástico, um dos periscopos mais estourados aqui, 45 mil seguidores, né? Fantástico, né? Então, vejam que da minha parte aqui, eu sempre vou estar aqui com o coração aberto. Meu Periscope não tem restrição, sabe, galera? É claro que se vocês puderem não fazer propaganda de outros cursos no meu Periscope, eu vou ficar feliz, porque eu sou dono do Portal F3, né? Então, para mim é sempre melhor que vocês divulguem o meu cursinho. Eu faço um trabalho enorme para divulgar o meu curso. Invisto meu dinheiro, estou com minha esposa, a gente trabalha todo dia. Mas conheço o professor Leone, claro, lógico, professor de trabalho, grande professor. Conheço todos eles, galera, todos que vocês imaginarem, todos. Eu pesquiso isso, é a minha vida, eu estou nesse meio desde meus 23 anos de idade. Eu já vou fazer 40. Todos os cursos que começaram em 2003 para cá, eu conheço todos. Muitos eu ajudei a formar. E hoje, alguns dos maiores cursos do Brasil têm equipes que fui eu que lancei no mercado. Muitos professores que estão hoje nos cursos aí poderosos são professores que deram a primeira aula comigo. Alguns foram meus alunos. Acreditem de verdade nisso, tá certo? Então é isso. Se vocês puderem, me ajudem a divulgar o Portal F3, tá? Se vocês puderem me ajudar, de bom coração, lógico, poxa, curtam o meu Instagram e o Instagram do portal, tudo bem? Curtam o meu Instagram e o Instagram do portal. Maurão, vários cursos oferecem. Eu preferiria que você estudasse no Portal F3, tá? O Portal F3 é o meu curso, e o que eu faço hoje, eu acredito que nenhum dos meus concorrentes faz, e tenho um total respeito a ele, certo? Então, se vocês puderem,
evitem quando estiverem aqui fazer propaganda de outros cursos, não tem nenhum problema, não vou bloquear ninguém, mas é claro que eu, Pedro, eu não vou entrar no... Por exemplo, entro no periscopo de amigos meus que são donos de outros cursos. Eu não falo do Portal F3. Porque eu sei que é o curso deles, é o dinheiro que eles investem. O mercado é muito amplo e todos podem crescer honestamente, sem nenhuma deslealdade. Concordam? O que eu peço a vocês que me acompanham, se vocês puderem, se for de bom coração, que vocês divulguem o Portal F3. O portal é nada, Maurinho, fique tranquilo, meu irmão, mande um abraço. Tanto para o Rafa como para o Thiago, mande meu abraço para eles, tudo bem? Tá? Não tem nenhum problema. Tenho vários amigos, donos de cursinhos, e a gente se respeita, nenhum problema. Agora, eu não vou entrar no periscope deles e divulgar o meu curso, concorda? Concorda? E não tem nenhum problema. Quando alguém chega aqui e fala de outro curso, não tem problema, eu não vou bloquear a pessoa. Às vezes a pessoa faz assim numa maldade, tá certo? E o que a gente tem que ter é Deus no nosso coração, fazer o bem, tá certo? Ter Deus no nosso coração, fazer o bem, tá? Sem olho grande, sem falar mal de ninguém, fazer o nosso, e Deus prover a nossa luta, como vai prover a aprovação de vocês, tá certo? Então eu tenho 2 Instagrams, galera, se vocês puderem me ajudar a divulgar, um é o Instagram do Portal F3, que é o meu Instagram pessoa jurídica, @Portal F3, e o meu pessoal, @Pedro Barreto Portal F3. Se vocês puderem, eu agradeço muito. Por exemplo, quando você vai no meu Instagram, e você chega lá e marca seus amigos, você me traz novas pessoas para conhecerem meu trabalho. Galerinha, o portal é feito por mim, por minha esposa e pela Dani. É nosso dinheiro pessoal, pessoa física. A gente não tem um banco por trás. A gente não tem investidores. Esses cursos grandes todos que vocês conhecem, tem investidores. Tem sócio investidor. A gente não tem. É eu, minha mulher, minha família, minha mulher, meus filhos. É só a gente. Quem está fazendo o portal crescer são vocês. O portal está atingindo resultados sensacionais em 6 meses, graças aos alunos. Então eu saí de um curso grande, que era o maior curso do Rio de Janeiro, que eu fundei, que eu fui sócio 10 anos, para arriscar no momento de crise no Brasil, o Brasil com a moeda quebrando, eu peguei todo o meu dinheiro, renunciei meu green card aqui de investidor, para vir com meus filhos embora para a Flórida, com a escola de meus filhos aqui já escolhida, tudo certinho, com a minha casa quitada, minha empresa aberta aqui na Flórida, para abrir mais um curso no Brasil e apostar nisso. Então, tudo que eu tinha, eu botei no portal. E estou dando meu sangue dia a dia para o portal poder se estabilizar no mercado. Se não der certo, eu vou entender. É o mercado, é uma crise e fecho o portal ano que vem, fecho o portal no final do ano. Mas eu acredito que a gente tem tudo para fazer o portal crescer, não só na área jurídica. Na área não jurídica também, está contratando pessoas, eu estou negociando com pessoas para trazer Enem, pré-vestibular, área de saúde, coaching, contabilidade, enologia e gastronomia, línguas, tudo para a gente poder crescer com ética, com honestidade, com amor ao próximo, trabalhando com baixo custo, para que todo mundo possa estudar. Eu acredito no meu Deus vivo, que é um Deus que diz que quando a gente faz as coisas com honestidade e com amor, sem ganância e sem usura, as coisas dão certo. Deus bota a mão em cima e protege os filhos que lutam, que trabalham forte, que se dedicam e, acima de tudo, com honestidade e com amor. Eu não tenho nenhuma vergonha, pelo contrário, eu desço da minha sandália de professor e piso com os pés descalços de aluno que está começando, e como aluno, colega de vocês, eu peço a ajuda de vocês. Ajudem a divulgar o portal. Eu preciso de vocês. Eu não sou a pessoa boçal que vai ter aqui a boçalidade, ficar arrotando arrogância, achando que é o foda, não. Não obstante, eu tenho 15 anos de mercado. Não obstante, eu tenho fundado 9 cursinhos, deles, alguns são os maiores. Eu humildemente digo para vocês, eu sou aluno igual a vocês. Eu estudo igual a vocês, eu não tenho a mínima vergonha de pedir aos meus amigos que me ajudem. Tem pessoas que são boçais, são incapazes de pedir ajuda, gente. Eu não. Deus me fez humilde. Eu peço a ajuda de vocês. Se vocês puderem, quando estiverem lá nos posts do meu Instagram e no Instagram do portal, marquem seus amigos. Vocês não têm noção o quão vocês ajudam a gente, porque são pessoas novas que chegam e divulgam. E aqui no Periscope, quando você chega aqui, convida seus seguidores, eles passam a ver meu Periscope, você entendeu? Então, quando você estiver numa transmissão minha, se você puder 2, 3 vezes, você sai e volta e convida seus seguidores de novo. Aí você vai dizer, pô, mas eu vou convidar 2 vezes meus seguidores? Sim, porque na primeira vez que você convida, muita gente não vê. As pessoas não veem, entendeu? Apitou, o cara não está com o telefone na mão, ele não vê. Isso aí que vocês estão fazendo agora ajuda demais o professor. Quando você convida os seus seguidores, você está trazendo para me assistir pessoas que não me conhecem. E essa é a maneira que você, sem gastar dinheiro, tem de me ajudar. E eu, sem gastar dinheiro e sem tomar o seu dinheiro, estou aqui te ajudando, dando aula. Tá certo? Contem comigo sempre. Que Deus nos abençoe. Martinha, é só botar o dedo aqui, ó, no bonequinho e convidar, botar seguidores convidados, tá certo? Que Jesus nos abençoe. Eu vou dar um pouco de atenção à minha família agora. Mais tarde ao longo do dia, lembre que eu tô com 3 horas a menos de vocês, tá? Mais tarde ao longo do dia, obrigado, Rose, eu te amo. Te amo, Arlota, vocês são demais, tá? Mais tarde ao longo... Alô, Esquadrão, Joilson, segunda fase funcional 100% aprovada.
Alô, esquadrão, é constitucional, tropa do portal, passou geral, domingo, vou buscar minha aprovação. Chora cavaco, meu DNA é do esquadrão, tropa de elite, meu irmão, aqui todos somos fortes, só tem nego campeão. Vou pegar meu 10 na OAB, meu treinamento é rádio com PB e RB, oh, oh. É constitucional, tropa do portal e passou geral. É constitucional, tropa do portal e passou geral. Valeu, manda um beijo todo pra galera da segunda fase lá de constitucional. Muito orgulho de vocês e povo de tributário, prometo a vocês, vou aprovar vocês em tributário e depois vou botar vocês para assistir a segunda fase constitucional, para aprenderem a fazer a DIN, a DPF, ADC, habeas data, ação popular, reclamação constitucional, ações eleitorais, já fazer a porra toda. Tamo junto? Beijo no coração.